E aí, preparados para a aventura de hoje? E na aventura de hoje, nós vamos continuar trabalhando com medidas. Você já viu alguém chegar no açougue e pedir: quero 1 metro de carne? Claro que não, né? Seria até engraçado. Ou alguém dizer: me vende 1 metro de leite? Eu gostaria de comprar 1 quilômetro de pão. Sabe por que isso não é possível? Porque as coisas possuem unidades específicas para medi-las. Por exemplo, se você quer comprar carne, pesa em quilogramas. E o comprimento de uma corda? Isso mesmo, em metros. Hoje nós vamos estudar as medidas de comprimento, que tem como unidade padrão de medida o metro. Então vamos pensar em coisas que nós medimos usando o metro. À frente de um terreno. Agora, embora o metro seja a unidade padrão de medida de comprimento, tem algumas coisas que não dá para medir com metro. Por exemplo, uma estrada. Já pensou quantos metros você precisaria? Daria muito trabalho. Então, usa-se uma unidade maior do que o metro, que é o quilômetro. E 1 quilômetro, ele corresponde a 1000 metros. Então, quando é um comprimento muito grande, ao invés de metro, usa-se quilômetros. A distância entre duas cidades, por exemplo, de Brejo Santo a Porteiras, são mais de 20 quilômetros. E quando é um objeto pequeno, por exemplo, a espessura desta caixa de lápis, aí o metro se torna grande. Nós usamos unidades menores, que é o centímetro. Vamos ver aqui na régua o tamanho do centímetro. Olha aqui 1 centímetro, o tamanho, tá vendo? Então, 100 centímetros é que vai corresponder a 1 metro. Para medir o comprimento do pincel, por exemplo, você usa centímetros, olha, dá 12 centímetros. E para medir a espessura de uma régua? Espessura é isso aqui, ó. Então, o centímetro seria grande. Você usaria uma unidade ainda menor, que é o milímetro. E daí 1000 milímetros é que será 1 metro. É importante você conhecer as medidas de comprimento e saber como usá-las e qual usar. Vamos a um exemplo? A mais um. A largura do rio próximo onde Carlos mora é de 40 metros e ele vai atravessar nadando. Quando ele chegar na metade, quantos metros ele já terá nadado? Acertou quem disse? 20 metros. E aí, sempre importante lembrar, a unidade fundamental de medida de comprimento é o metro. Nós representamos usando a letra M. 10 metros é um decâmetro. Quando nós tivermos 100 metros, 1 hectômetro. 1000 metros, 1 quilômetro. Então, essas 3 unidades de medidas, elas são maiores do que o metro. Sendo que o decâmetro e o hectômetro são pouquíssimo usadas. O que nós usamos mais é o quilômetro, certo? O quilômetro que corresponde a 1000 metros. E as unidades menores? Aí nós temos que o metro vai corresponder a 10 decímetros, também a 1000 milímetros. Ou seja, 1000 milímetros é que formam 1 metro. 100 centímetros é que forma 1 metro. E 10 decímetros formam 1 metro. Destas unidades menores do que o metro, as mais usadas são o centímetro. E o centímetro, basta você olhar na régua, que dá para perceber o tamanho.
E o milímetro é usado para medir coisas ainda bem menores. Olha aqui, na régua em que nós estamos mostrando. Olha aqui o tamanho do centímetro. 1, 2, 3, 4, 5. E caso você sinta alguma dúvida, retoma o vídeo quantas vezes achar necessário. Tchau e aguardo na próxima aventura matemática.